E aí, pessoal, tudo certo? Trouxe aqui 5 perguntas para vocês treinarem a capacidade visual e perceptiva de vocês. Vocês terão 15 segundos para responder cada pergunta. Após esses 15 segundos, eu vou explicar a lógica da resposta. Obviamente, se vocês precisarem um pouco mais de tempo, vocês podem pausar o vídeo. Eu dou 15 segundos, claro, para não deixar o vídeo muito longo. E a ideia é que vocês precisam acertar pelo menos 3 dessas questões para se considerarem passados nesse teste. Tá certo? Vamos começar? Vamos então para a primeira pergunta. Vamos lá, 15 segundos para vocês pensarem. Então tá, pessoal, vamos para a resposta. Qual é a lógica? Se vocês observarem cada linha dessa imagem, nós vemos que alguns símbolos se repetem. No caso, nós temos uma estrela que se repete na primeira linha, nós temos as 4 bolinhas que se repetem na segunda linha e nós temos o quadrado que se repete na terceira linha. Então, por lógica, nós sabemos que precisamos de um quadrado. Isso não ajuda muito na resposta, porque praticamente todas as respostas nos trazem quadrados. Mas notem que dentro desse símbolo nós temos 3 outros símbolos. Nós temos na primeira linha um círculo, um sinal de mais e um losango. E esses 3 símbolos se repetem em outra ordem na segunda linha e também, pela lógica, na terceira linha. Então, o único símbolo faltante da terceira linha, se nós temos já o círculo e o sinal de mais, é o losango. Então, por lógica, a resposta final é a resposta C. Vamos então para a segunda pergunta. Então tá, pessoal, aqui a lógica era muito similar à primeira pergunta. Nós temos da mesma forma símbolos que se repetem em cada linha, no caso esses traços. Nós temos um traço na diagonal que se repete na primeira linha, o outro na horizontal que se repete na segunda linha e agora um na vertical na terceira linha. Então, por lógica, a resposta tem que ser um traço na vertical. Isso nos leva às respostas D ou E. Notem que a bolinha que está em cima do traço navega por ele. Começa numa ponta, passa pelo meio e vai para outra ponta em cada linha. Então, por lógica, se o traço do primeiro espaço da última linha está no topo, o segundo está no meio, então agora a bolinha deve estar na ponta inferior. Ou seja, a resposta certa é a resposta D. Vamos então para o terceiro problema. Então tá, pessoal, muito parecida com a lógica da primeira pergunta. Nós temos símbolos que se repetem em cada linha, ou seja, temos um quadrado que se repete na primeira linha, o círculo na segunda linha e o triângulo na terceira linha. Então, por lógica, nós sabemos que a resposta é A, B, C ou F. Aí nós temos também 3 símbolos que se repetem em cada linha, no caso, o sinal de mais, um vazio e a bolinha. Na segunda linha, notem, nós temos no primeiro quadrado nada, depois uma bolinha, depois o sinal de mais. Então, por lógica, se na terceira linha nós temos um triângulo com uma bolinha, depois um triângulo com sinal de mais, então a resposta deve ser um triângulo com nada dentro. Ou seja, a resposta é letra B. Vamos para a quarta pergunta.
Nessa aqui, pessoal, a lógica é um pouquinho diferente das anteriores. Nós podemos observar tanto por linha quanto por coluna para chegar na resposta. Notem que linha por linha, cada quadrado aumenta de 1 em 1, ou seja, nós temos na primeira linha 2 quadrados, depois 3 quadrados, depois 4 quadrados. Na segunda linha temos 3 quadrados, depois 4 quadrados, depois 5 quadrados. E na terceira linha temos 4 quadrados, depois 5 quadrados, então por lógica precisamos de 6 quadrados. Seguindo essa lógica, a resposta seria a resposta A. Nós podemos conferir coluna por coluna. Notem que na primeira coluna iniciamos com 2 quadrados, depois 3 quadrados, depois 4 quadrados. Na segunda coluna, 3 quadrados, 4 quadrados, 5 quadrados. E por último, na última coluna, 4 quadrados, 5 quadrados, depois 6 quadrados. Então a única resposta que nos resta aqui é a resposta A, porque é a única resposta que possui 6 quadrados. Vamos então para a nossa última pergunta desse teste. Essa aqui, pessoal, era talvez um pouquinho mais complicada, mas também é possível de se chegar na resposta correta. Notem que nós temos, olhando linha por linha, nós temos a bolinha que se repete na mesma posição em cada linha. Ou seja, na primeira linha, todas as bolinhas estão no canto superior esquerdo. Na segunda linha, todas elas estão no canto inferior esquerdo. Então, na terceira linha, por lógica, todas devem estar no canto inferior direito, ou seja, isso nos leva às respostas B, E ou F. Agora notem os quadradinhos. Se nós olharmos coluna por coluna, podemos ver que eles se repetem também na mesma posição. Na primeira coluna, os quadrados estão no canto superior direito. Na coluna do meio, eles estão no canto inferior direito. Então, por lógica, na última coluna, eles devem estar no canto inferior esquerdo, ou seja, a resposta que nós chegamos é a resposta E. E aí, pessoal, quantas que vocês acertaram? Me escrevam aí nos comentários, comentem sobre o que vocês acharam desse teste. Não deixem de seguir o canal, assistam outros vídeos que eu tenho bem interessantes para vocês treinarem o raciocínio lógico de vocês e até a próxima!